Boa noite a todos. Nós vamos começar mais um webinar. Hoje, o nosso convidado é o professor Ricardo Lasmar, que é professor associado de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, titulado Colégio Brasileiro de Cirurgiões e diretor médico da Ginendo. Ele vai nos falar sobre endometriose do diagnóstico ao planejamento cirúrgico. Nós convidamos para presidir essa webinar o Dr. Ricardo Bruno, que é um amigo nosso, dispensa maiores apresentações e vai nos ajudar aí na execução do debate no final. Essa apresentação ela está sendo gravada e depois a gente vai disponibilizá-la no site da sociedade. Então, vou passar a palavra para o Ricardo, para ele fazer a abertura, para o Ricardo Bruno, que são todos Ricardo, né? E depois tem que explicar qual. É isso aí. Ricardo Bruno. Bom, primeiro agradecer. Primeiro, Renato, agradecer o convite, né, que é uma honra muito grande estar moderando essa excelente aula que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, vocês vão poder ver, né, de uma pessoa com uma experiência enorme em endometriose, um grande cirurgião, e não só um grande cirurgião, um grande médico que faz o diagnóstico, que isso é importante, que ele vai com certeza deixar nessa aula bem clara aí como se fazer o diagnóstico, e muito diagnóstico de endometriose é feito muito tardiamente. Então, o Ricardo vai passar com isso, com certeza, demonstrando para toda a nossa classe dos ginecologistas como chegar a um diagnóstico, como conduzir. Então, eu espero bastante da aula do Ricardo, é um prazer enorme e vamos à aula, que é o mais importante. Com certeza, no final, a gente faz umas considerações, faz os questionamentos e vamos ver como vai desenrolar. Foi um prazer. Ricardo, por favor. Bem, queria agradecer o convite do Renato. É sempre uma honra estar aqui para participar e falar de um tema importante, que é endometriose, um tema importante a todos nós ginecologistas. E ficou combinado que eu tentaria fazer uma aula sobre endometriose. Tem várias formas de você apresentar uma aula. Eu vou tentar fazer uma aula de uma forma que nós consigamos entender como funciona e como nós conseguiríamos chegar ao diagnóstico e irmos até o planejamento cirúrgico, se for do nosso interesse, mas colocar as coisas de uma forma bem organizada no pensamento. Então, assim, qual é a importância desse tema nesta aula? É falar sobre como chegamos ao diagnóstico, quais são as ferramentas que nós temos para utilizar para decidir a conduta, e quando vai para a cirurgia, nós orientarmos sobre os tempos operatórios importantes da cirurgia. Então, assim, endometriose tem 3 momentos que são importantíssimos. O momento que nós chegamos ao diagnóstico, o momento que você decide se essa paciente vai para um tratamento medicamentoso ou vai para uma indicação de cirurgia, e se você for participar da cirurgia também, saber como os tempos principais dessa cirurgia. O que significa a endometriose? Primeiro, nós temos que saber que é uma doença onde tem um tecido com características epiteliais e estromais de endométrio, que também se encontra fora da cavidade uterina. Então, esta colocação é uma colocação muito importante, porque assim, é um tecido igual ao tecido que está no interior da cavidade uterina. E nós entendemos que a resposta desse endométrio, fisiologicamente, depende da função ovariana. Então, se o endométrio tópico ele vai proliferar, vai se tornar secretor e, não engravidando, vai descamar com sangramento, o endométrio ectópico vai fazer o mesmo ciclo idêntico ao endométrio tópico. Daí, nós começamos a avaliar o poder do diagnóstico clínico dessa paciente. Uma mudança muito grande que nós encontramos nos livros que falam que o diagnóstico de endometriose é um diagnóstico laparoscópico. Então, nós vamos falar para vocês e vamos colocar o que nós podemos fazer clinicamente. Primeiro, é uma doença que não é nova. Já em 1860, von Rutstansky já demonstrou
com desenhos, com o que ele encontrava, que dava um outro nome, mas que é a endometriose que nós conhecemos. Quando nós falamos hoje sobre endometriose profunda, não é nada novo, porque tem 100 anos que Cullen, fazendo seus desenhos, demonstrava a presença de endometriose, que nós chamamos profunda, em alça intestinal, no septo reto vaginal, retrocervical e até adenomiose. Então, assim, tudo isso que nós estamos vendo hoje já foi visto antes, já foi desenhado antes, já foi identificado, assim como a endometriose peritoneal descrita por Sampson, que até criou uma teoria, a teoria do refluxo, que seria a menstruação retrógrada. Esse endométrio que vai junto com essa menstruação poderia se nidar em estruturas pélvicas e, com isso, seria uma teoria para explicar o desenvolvimento da adenomiose. Eu não vou entrar nas teorias, porque são coisas que a gente não tem um pensamento clínico. Eu vou me voltar mais para o pensamento clínico. E por que este foco? E por que esse é um foco que eu tenho, é uma orientação que eu faço o tempo todo nas minhas apresentações? Porque se nós virmos o que acontece com a endometriose, nós vamos saber que 10% da população feminina potencialmente tem endometriose ou pode ter endometriose. É um número muito importante. E o que acontece? Historicamente, não é um problema brasileiro, é um problema mundial. O intervalo de tempo entre a primeira queixa, as primeiras queixas dessa paciente e o diagnóstico de endometriose levam de 7 a 10 anos. Então, se nós imaginarmos que essas queixas acontecem na paciente na adolescência, logo no pós-menstruo, é um período de sofrimento muito grande e prolongado dessas pacientes. Por quê? Porque nós estamos falhando numa coisa muito importante, que é o diagnóstico. E, para reforçar isso, a gente tem o seguinte: não existe nenhum marcador biológico específico para que sinalize suspeição de endometriose. O CA-125 não tem especificidade para endometriose. Ele pode estar elevado em doenças hepáticas, em mioma, em outras doenças, e não ter nenhuma especificidade. Você pode ter paciente com endometriose com CA-125 baixo e você pode ter paciente com endometriose com CA-125 alto. Hoje, graças a Deus, chegamos a uma conclusão que o maior marcador para endometriose é um marcador clínico, é a dismenorreia, é a cólica menstrual. Então, nós sabíamos que a paciente que tem cólica menstrual progressiva e incapacitante, ela tem uma chance muito grande de ser portadora de endometriose. Daí, nós temos esse dado importantíssimo, mostrando que, clinicamente, a gente pode pensar em endometriose. Como o diagnóstico atrasa de 7 a 10 anos, eu criei uma brincadeira dizendo que a gente pode fazer o AEIOU do diagnóstico da endometriose. Quais são as propostas? Anamnese. Então, assim, na anamnese você conseguiria saber de endometriose? Sim, você consegue, e isso eu vou tentar mostrar para vocês. Eu brinco que com a paciente com endometriose nós fazemos 2 anamneses. Uma quando ela vem, chega, e a outra anamnese é uma anamnese dirigida após o exame físico, porque um complementa o outro, e nós vamos chegar a essa conclusão. Então, há de anamnese e de exame físico e de imagem, porque nós precisamos de exame de imagem, até para que nós confirmemos a existência da endometriose pélvica e a investigação da endometriose extrapélvica, do andar superior ou de outras áreas. Os exames são a ultrassonografia e a ressonância magnética. O que tem de específico na endometriose é que tem que se pesar também o objetivo da paciente. Já que estamos diante de uma doença eminentemente benigna, numa paciente jovem que, na maioria das vezes, não tem filhos. Então, saber da paciente o que ela quer, junto com isso daí, permite que a gente possa fazer um tratamento adequado para aquele caso. Então, é uma forma de nós entendermos que tudo isso nos leva a uma possibilidade de diagnóstico mais preciso possível, sem fazer qualquer cirurgia para essa paciente. Então, quando suspeitar de endometriose? Dor. Se nós temos as células endometriais ectópicas, que tem como resultado de um ciclo que não engravidou,
um sangramento, esse sangramento é um fator irritativo, um fator inflamatório e, com certeza, vai levar a dor. Então, por isso, a dismenorreia é o maior sinal que nós temos. E daí está um pensamento, uma posição que eu tenho colocado, que é a endometriose é uma doença inflamatória, é uma doença crônica, mas as suas queixas são sítio-dependentes. Então, se você começa a entender, você não vai ficar preso à dismenorreia só, porque a dismenorreia é a dor de uma musculatura oca, que é o útero. Então, você tem essa cólica. Como você pode ter a disquesia quando você tem uma endometriose intestinal. Então, mas você pode ter dor em queimação, dor em pontada, dor em fisgada, dor à micção, você pode ter desconforto, você pode ter dor que faça com que haja uma dificuldade de movimento ou de sensibilidade de alguma região, porque há um acometimento de nervos. Então, assim, dependendo do local onde esse endométrio ectópico esteja, ele vai dar um som, vai ter uma sonoridade que vai fazer com que a gente entenda que há uma possibilidade de doença. E a dor também, a dor de contato, que é a dispareunia. Então, a dor ela pode ser cíclica, sim, quando eu tenho mais glândula do que fibrose. Então, se eu tenho mais glândula, eu tenho mais possibilidade de ter sangramento e mais possibilidade de ter dor. E a coincidência da dor com um período menstrual, pré-menstrual ou pós-menstrual, aumenta a suspeição da possibilidade de endometriose. Então, nós estamos falando de dor cíclica, é um carro-chefe muito importante para que a gente fale assim, essa paciente tem grande chance de ter uma endometriose. Porque se ela se repete e coincide com a menstruação, isso daí é típico da doença de que esse endométrio ectópico está também ciclando como o endométrio tópico. Nos casos onde eu tenho mais fibrose, eu só vou ter dor quando eu tenho contato. São as doenças de compartimento posterior, que é a parte de trás do útero, que fica entre o útero e o reto. Então, ali eu vou ter a doença, como eu tenho mais fibrose, eu vou ter como se fosse um calo, onde eu encosto, tenho um contato, tenho uma mobilização daquela área e a paciente confessa isso para você falando assim, olha, eu tenho dor a relação com penetração profunda. E essa dor é mais acentuada quando eu fico de 4, porque o pênis bate no colo ou bate na lesão retrocervical ou na lesão de compartimento posterior e desencadeia essa dor. Também temos as dores acíclicas, que se você começar a fazer uma anamnese mais cuidadosa nessa paciente, você vai ver que em algum tempo da história dela, ela tinha dor cíclica. Passou a ser acíclica porque ela tem uma aderência importante e essa aderência faz com que ela tenha dor permanente, dor que não tem a ver com ciclo. Mas se você for cuidadoso na anamnese, ela vai falar assim, mas piora na menstruação. Ela vai sinalizar para você que é uma queixa maior no período menstrual. Então, esses dados são dados importantes, ver a ciclicidade da dor. Tem pacientes que não têm queixas, são as doenças mais laterais, porque são doenças não tão glandulares, mais fibróticas, que o contato não existe. Então, você tem a doença de paramétrio, é uma doença que não dá queixa na paciente. O que é mais interessante é que a gente comece a pensar o seguinte, não é a dor cíclica, porque quando eu tenho uma endometriose na bexiga, eu vou ter uma queixa que é como se fosse uma infecção urinária no período menstrual. Então, ela tem dor, mas tem uma queixa de ardência miccional. Então, isso daí, se eu ampliar para um desconforto cíclico, eu vou conseguir alcançar um número maior de pacientes com possibilidade de endometriose. Então, a paciente que me refere que, ciclicamente, coincidindo com o período menstrual, antes um pouquinho, depois um pouquinho, ou, na maioria dos casos, dentro do período menstrual, se ela fala que tem algum desconforto, eu vou pensar na possibilidade de endometriose. A paciente que tem a ombralgia nesse período, ela tem uma possibilidade de ter endometriose diafragmática. Então, assim, você começa a associar o local da dor ou irradiação da dor com essa dor cíclica
aumenta a sua suspeição. Um outro dado que é para que a gente aumente o raciocínio em relação a isso é sangramento. Então, se eu tenho um órgão que tem luz e eu tenho endometriose chegando na mucosa desse órgão, e esse endométrio vai ter, no período menstrual, uma descamação, eu vou apresentar sangramento. Então, eu posso ter sangramento nasal, posso ter sangramento intestinal, posso ter sangramento à micção, eu posso ter hemoptóicos. Então, assim, quando eu tenho endometriose, que acomete uma estrutura, pega a mucosa dessa estrutura e essa estrutura tem luz, vai apresentar sangramento coincidente com a menstruação. Se não tem luz, eu vou ficar com esse sangue encistado, que seria um endometrioma, endometriose de vagina, uma endometriose de parede. Então, sim, o dado para a gente é, se eu tenho luz, eu vou ter um sangramento intestinal coincidente com a menstruação, não será um câncer de reto, provavelmente é uma endometriose intestinal, porque o câncer de reto não vai sangrar só quando a paciente estiver menstruada. Então, assim, a mesma coisa da dor, do desconforto, a gente começa a entender o sangramento também cíclico, coincidente com a menstruação, como sendo um marcador importante. Então, nós estamos saindo da dismenorreia para ampliar essa visão, mas com o mesmo raciocínio da dismenorreia. Um outro dado comum, que às vezes é o dado que a paciente chega para nós, é a infertilidade. Por quê? Porque, como é um processo inflamatório crônico, nós temos mais chances de aderências pélvicas, com uma distorção dessa anatomia. Como é um processo inflamatório crônico, eu posso ter mais dificuldade na migração espermática, na qualidade oocitária, eu posso ter endometrioma ovariano, então isso tudo me dificulta e muito a possibilidade de gravidez dessa paciente. Então, o que nós chegamos? É possível suspeitar de endometriose na anamnese? Sim, eu tenho certeza que sim, porque esse é o nosso dia a dia. Eu vejo a dor da paciente, eu avalio esse desconforto cíclico, eu avalio e vejo a dor de contato. Essa dor de contato, a dispareunia principalmente, ela é uma medida que você faz na segunda anamnese, naquela pós-exame físico. Porque eu vejo os colegas assim, mas a paciente não falou que tinha dispareunia. Mas se toda dor crônica faz com que ela tenha uma solução particular. Então, ela naturalmente evita uma penetração profunda, naturalmente não permite uma relação com ela de 4, porque ela sabe que vai ter dor. Então, assim, ela vai esquecer que teve dor porque é uma dor que ela não está sentindo, porque não permite que o pênis alcance aquela área. Então, quando você toca e sente lesão no compartimento posterior e conversa com ela novamente sobre dor, ela fala assim, eu sentia muito tempo atrás, mas agora eu não estou sentindo, não porque o processo melhorou, porque não houve o contato, né? O sangramento cíclico e a infertilidade. Se nós avaliarmos isso na paciente, nós vamos com certeza caminhar para o diagnóstico de endometriose. No livro que nós publicamos, no tratado, nós conseguimos colocar um esquema da pelve e mostrando para reforçar a doença sítio-dependente. Então, aqui vocês estão vendo uma endometriose que está sobre a bexiga, mas não penetra na musculatura da bexiga. A queixa dessa paciente vai ser disúria. Então, assim, como eu trabalho com a queixa da paciente, de acordo com a queixa da paciente, eu já começo a ver a possibilidade até que tipo de lesão, se ela penetra mais ou menos. Porque essa mesma lesão, quando penetra na mucosa, além da queixa da disúria, eu vou ter hematúria. Então, se eu tenho essa doença na parede uterina, eu vou ter uma dismenorreia. Se eu tenho essa doença na alça intestinal, eu vou ter uma queixa de dor e vou ter, às vezes, uma diarreia nessa paciente. Se eu tenho essa doença pegando a mucosa do reto, eu vou ter uma diarreia, eu vou ter um sangramento, eu vou ter uma hematoquesia. Se eu tenho essa doença do compartimento posterior, eu vou ter útero sacro, reto cervical, eu vou ter uma dispareunia, principalmente a dispareunia de contato profunda quando a paciente está de 4. E quando eu tenho a doença parametrial, como é uma doença que seria
dor de contato, mas eu não tenho contato, eu tenho essas pacientes assintomáticas. Então, é possível eu conjugar do sítio para a queixa. Se eu faço isso, eu posso participar da queixa para o sítio. Então, não é infrequente você conseguir e desenhar todo o quadro da paciente só com a anamnese e você confirmar isso com o exame físico e o exame de imagem. Então, para complementar esse diagnóstico, eu preciso do exame físico. Sim, preciso. Preciso do exame especular? Sim, porque eu posso ter lesão vaginal e eu percebo isso. E, além disso, eu afasto malformações também, porque a queixa, a presença de malformações me aumenta a chance de encontrar endometriose. O toque bimanual vaginal é importante, é fundamental. Mas é fundamental também o toque bimanual retal. Por quê? Porque eu tenho no toque vaginal o limite da vagina. No toque retal, eu passo pela vagina, vou até a parte retrouterina. E como eu tenho a maior incidência de doença de endometriose no compartimento posterior, no toque retal eu faço esse desenho perfeitamente. E eu vou mostrar para vocês, aqui é a demonstração de um toque retal. Eu vou no paramétrio, eu vou no útero sacro, com o meu dedo, sentir o útero sacro, a lesão retrocervical. Então, eu consigo alcançar uma área bem maior do compartimento posterior. Vocês estão vendo bem, é o meu dedo no reto fazendo esse movimento. Então, eu consigo alcançar essa área e correlacionar no toque retal a queixa da paciente com o achado do exame ginecológico com toque retal. Então, essa paciente, você toca essa região e fala assim, está espessado, e você fala assim, você sente dor aqui quando tem relação. Então, e você consegue perceber também algumas lesões intestinais que tenham mais um espessamento ou um pinçamento do reto, até uns 14 centímetros. Então, assim, eu falo do toque retal e a gente demonstra o toque retal porque assim, é importantíssimo, é uma ferramenta importantíssima para que a gente possa ter. Além disso, por que você fala isso? Porque nós temos que Chapron mostrou que o compartimento posterior, útero sacro e intestino, tem mais de 90% do sítio da doença. Então, se eu consigo alcançar essa área no toque retal, eu já dou subsídio para o exame de imagem me confirmar essa doença e me dar maior precisão no nível de penetração da doença. Em que nível está acontecendo. A imagem é importantíssima. Não é só a ressonância. Nós temos uma ultrassonografia com preparo intestinal, com pessoas experientes, com possibilidade do diagnóstico perfeito de endometriose. Nós estamos mais acostumados no Rio de Janeiro com a ressonância pelo belo trabalho da Alice. Realmente é fantástico o trabalho que ela faz e a gente consegue, para mim é muito importante que eu consigo ver a imagem. Alguns outros exames nós também fazemos, quando nós estamos suspeitando de acometimento renal, ou de um acometimento intestinal, ou de um acometimento intracavitário, eu posso fazer a esteroscopia, posso fazer a retossigmoidoscopia. Então, eu posso fazer alguns exames quando eu tenho já uma lesão estabelecida, eu quero saber se há uma falência daquele órgão, há um comprometimento grave daquele órgão ou não, eu amplio os outros exames. Então, essas são as imagens da ressonância. Então, assim, se eu tenho uma lesão retrocervical, se eu faço toque retal, eu vou alcançar essa lesão. Eu vou estar totalmente... É possível, eu vou ver o útero sacro acometido, a lesão retrocervical. Se eu tenho essa lesão de reto médio baixo aqui, que pega a alça intestinal, quando eu fizer, eu vou tocar essa lesão. Eu vou perceber que eu tenho uma endometriose que está estenosando a luz. Então, eu já faço o diagnóstico e já tenho no exame de imagem a ratificação do que eu estou vendo e se tem doença acima ou não. Então, o diagnóstico ele é anamnese, exame físico e exame de imagem. Mas, quando a gente abre o livro, exceto o meu livro, por isso eu escrevi esse livro, o capítulo de endometriose, você está lá. O diagnóstico de endometriose é feito por laparoscopia. Então, este é o maior erro que a gente possa ter cometido até agora. Primeiro, porque não é possível fazer laparoscopia para 10% da população feminina. Então, nós temos um problema de impossibilidade de fazer esse diagnóstico. E, mesmo quando realizado,
esse método de diagnóstico ele não é perfeito, porque quando você faz a laparoscopia, você avalia a superfície dos órgãos. Você não vê endometriose profunda. Com isso, você não consegue tratar a endometriose que tem mais comprometimento e maior risco. E pior, quando a gente tem um laparoscopista que não está experiente com o procedimento e nem está preparado para uma cirurgia mais ampla, ele vai dizer que a pelve é congelada e vai dizer que não é possível fazer nada. Então, assim, no nosso modo de ver, a laparoscopia é a forma de tratar a paciente, não de fazer o diagnóstico de endometriose. Por tudo isso que eu estou apresentando para vocês. E cirurgia? Aí nós partimos de uma coisa que demora 7 a 10 anos para fazer o diagnóstico, que não deveria. Eu acho que esse daí talvez seja a coisa mais importante. Nós poderíamos fazer isso o mais rápido possível para a paciente, pelo menos diminuindo o sofrimento dela. Porque se ela tem essa dor cíclica e eu passo pílula para a paciente de 14 anos, se eu bloqueio a menstruação, ela pode continuar com endometriose, mas ela não vai ficar com dor. Então, assim, eu posso dar um apoio para essa paciente que, em algumas vezes, pela dor crônica, ela se sente e é considerada pela família uma pessoa totalmente irritante, chata, e ela se sente assim. E, por vezes, vem de um psiquiatra, porque ela acaba num psiquiatra de tanto sofrimento. Então, a gente poderia, mesmo que não tratasse a endometriose, diminuir esse sofrimento da paciente. Então, você tem vários esquemas e todo mundo, quando fala em indicação cirúrgica, ele fala com exemplos. Então, não, a paciente tem uma dor incapacitante que a medicação não melhorou. Tem indicação cirúrgica? Sim. A paciente tem dor e quer engravidar e eu não posso dar pílula para ela porque senão ela não vai engravidar. Tem indicação cirúrgica? Sim. Ela tem um sangramento muito importante, então ela tem um tumor grande ovariano, ou ela tem uma lesão que está estenosando o ureter, pode perder esse rim? Sim, tem indicação. Ela está com uma lesão de Delgado, podendo ter uma estenose, podendo ter um quadro agudo? Sim, tem indicação. Então, assim, tentando não dar exemplo, mas tentando fazer de novo um racional sobre quando se indica, nós publicamos em 2012 um ecossistema. E esse ecossistema ele foi validado junto com um grupo alemão que nós colocamos. Nada do que você possa propor ele é perfeito e cabe em 100% dos casos. Mas vale para que a gente tenha um racional para que possamos encaminhar a paciente corretamente para a cirurgia ou ficarmos com essa paciente bloqueando a menstruação, com pílula, com Dianogest, com o que você achar importante para fazer. Ou você está na dúvida, pedir um parecer de alguém especialista em cirurgia. Então, assim, o que tem como base e por que se chama eco? Porque são 3 parâmetros colocados: extensão da doença, clínica da paciente e o objetivo da paciente. Então, com esses 3 parâmetros, você ponderando, e aí os scores seriam para ponderar se eu tenho a extensão da doença, ele envolve só o peritônio, e esse diagnóstico é difícil, são dores abdominais, mas o exame de imagem não mostra nada, isso daí normalmente não tem importância, então ele tem o score 0. Se eu tenho endometriose no útero, ou no ligamento redondo, ou no paramétrio, ou um endometrioma até 3 centímetros, já é uma doença mais central que leva a um score 1. Agora, se eu tenho a doença pegando alça intestinal, bexiga, ureter, um endometrioma maior, eu já tenho uma doença que envolve mais estruturas e pode ter uma gravidade maior. Então, o que nós tentamos foi estratificar a extensão, assim como a clínica. Se a paciente não sente nada, e tem paciente que tem endometriose e não sente nada, sim, tem. E algumas até tem que operar, porque geralmente a doença lateral pega paramétrio e estenose ureter. Então, eu já operei algumas pacientes para liberar, tirar o paramétrio e tentar recuperar o rim dessa paciente. Se a paciente tem infertilidade ou uma dor não incapacitante, ela ganharia o score 1. Se ela tem uma dor incapacitante, isso daí já ganha o score 2, já mostra a gravidade. A paciente tem endometriose, mas ela aceita a situação. Então, eu tenho pacientes que têm endometriose retrocervical, mas não tem penetração. E aí não sentem, não tem queixa, ela não tem mais nada, então ela não precisa de cirurgia? Não, ela não quer, não há razão para cirurgia. Eu tenho no objetivo dela quando ela deseja engravidar ou deseja melhorar da dor.
porque são situações distintas, né? Diferente daquela paciente que quer melhorar da dor e quer engravidar. Então, essa paciente me coloca numa situação muito mais difícil, porque eu tenho que se equilibrar o que eu posso tratar e o que eu não posso tratar, porque vai comprometer a fertilidade dessa paciente. Então, ele dá um jogo, eu estou tentando traduzir para mostrar o jogo que ele dá em relação a isso. E o que nós chegamos à conclusão? Quando nós temos esse score de 0 a 3, normalmente é tratamento conservador. É um estudo retrospectivo que pode ser feito por qualquer um, da sua clínica mesmo. Então, assim, você vai ver qual foi a conduta que você teve nesses casos. Não, dei pílula para a paciente e ela fica muito bem, obrigada. Quando o score é de 5 a 6, as pacientes foram todas para a cirurgia laparoscópica ou robótica. No 4, foi 1/3 para cada grupo, engraçado isso daí. No 4, metade foi para a cirurgia e metade não foi para a cirurgia. Por quê? Porque algum detalhe encaminhou para a cirurgia. Normalmente, o detalhe é o desejo de engravidar. Não se preocupe que essa planilha, isso daqui, está disponível para vocês no site ginendo.com.br. Você entra lá, médico, ecossistema, baixa e você fica com ele para você, se quiser usar, se quiser ter alguma orientação. Então, ele é totalmente disponibilizado, não paga nada, é só baixar, pegar e usar à vontade, ok? Normalmente, todos os meus trabalhos são colocados dessa forma para os colegas. Indicada a cirurgia, nós publicamos um trabalho, e isso também está disponível no site para vocês, não automatizada, mas no Word, que é o mapa para endometriose. Esse mapa, principalmente, nós que fazemos cirurgia em serviço universitário, em serviço público, mas também quando nós marcamos a cirurgia da paciente, que por vezes o convênio leva 1 mês para autorizar, chegamos no centro cirúrgico e não vamos lembrar claramente. Na universidade, então, isso era comum. O que é esse caso? Então, a residente imprimia 3 mapas. Um ficava no bolso dela, um ficava comigo e outro ficava no prontuário. Por quê? Você chega aqui e sabe se tem a lesão na bexiga, qual é o tamanho, se tem lesão no ligamento redondo esquerdo. Eu tenho uma visão coronal da pelve. Se vocês olharem aqui, é o colo do útero, aqui é a parte posterior, vagina posterior, retrocervical, útero sacros, septo reto vaginal. Se tem lesão no reto, qual é o tamanho, qual é o nível, o grau de estenose que tem, se é no reto baixo, médio ou alto, se a lesão é superficial, muscular ou profunda, se tem lesão no diafragma direito, se tem lesão no sigmoide, se tem lesão no apêndice, no seco, no ilho, se tem lesão no ureter. Então, se tem no nervo sacral, se tem no nervo hipogástrico. Então, assim, nós temos um mapa onde eu posso clicar ou aqui e preenchê-lo e imprimir e colocar no meu REC. Já está mais do que claro que quando você faz isso, a equipe toda tem noção da cirurgia, do tempo que você vai levar para a cirurgia, e você já sabe quem você vai levar com você para a cirurgia e já avisa para a paciente que ela vai ficar 4 ou 5 dias internada no hospital. Então, isso tudo permite quando você faz esse mapa antes e você não fica perdido no dia da cirurgia. Também está disponível para o colega que faz cirurgia de endometriose, entra no site, baixa o mapa e pode usar à vontade. Esse é o site ginendo.com.br, entra como profissional médico e consegue baixar isso tudo para vocês. Quando você for para a cirurgia, a gente tem que... Isso é uma regra importantíssima, porque nós temos uma paciente jovem que ainda, na maioria das vezes, pensa em engravidar e você sabe que é uma cirurgia que você vai ter um longo tempo e vai ter que ter algumas decisões de momento na cirurgia. Então, você tem que ter todas as informações antes da cirurgia. Não é para você chegar na cirurgia e ver o que tem para você fazer, porque você, por vezes, não vai poder tratar, não tem material específico para fazer aquele tratamento, para aquele caso e para aquela paciente. Você, quando tem todas as informações, você pode discutir com a paciente as possibilidades. E isso é muito importante, porque algumas possibilidades, principalmente quando ela pensa em gravidez, não vão permanecer algumas queixas para essa paciente. Então, para você deixar o útero da paciente com dismenorreia, se ela tem uma adenomiose difusa, você vai falar assim, olha, eu tenho que deixar seu útero, você vai continuar com cólica menstrual. Mas as outras dores, você não vai perder seu rim, então você mostra por que você indicou a cirurgia e por que ela vai continuar com dor.
Então, você avaliar tudo, informar os riscos das cirurgias, porque são grandes, descrever os benefícios. Isso que eu estou falando, informar o que vai continuar igual. Porque se eu não vou tirar o útero, ela vai poder continuar com cólica se eu não tirei a adenomiose, se ela não é focal. Então, isso eu falo com ela assim, a sua cólica vai permanecer, né? O consentimento informado, montar uma equipe adequada para isso, porque a gente sabe que a primeira cirurgia é onde a gente tem o melhor resultado. Então, assim, é para ser feito tudo que tem que ser feito mesmo. Então, nós colocamos esquematicamente 12 tempos, aí interessa para quem vai fazer a cirurgia, né? A serem seguidos no momento da cirurgia. Primeiro é você fazer a investigação com o mapa na frente, sabendo se tudo aquilo que você marcou no pré-operatório existe, e aí você avaliar a estratégia que você vai ter. Primeiro, você recuperar a anatomia. Então, se eu tenho aderências múltiplas, eu não estou vendo as estruturas. Eu não vou retirar nada sem ver as estruturas, para saber o que eu posso deixar, o que eu não posso deixar e como eu vou abordar. Sempre começa do lado pior para o lado melhor. Então, você trata inicialmente os endometriomas ovarianos. Por quê? Porque para que você não fique cauterizando, coagulando os vasos em excesso. Então, você solta, libera, deixa os ovários. Como você vai aprender os ovários anteriormente, isso já faz um tempo de hemostasia. Mas antes de você prender os ovários, você já faz o tratamento do compartimento anterior. Se tem redondo, bexiga ou pré-vesical, você já começa a tratar, porque já está fácil com o útero ligado no compartimento posterior, ele apresenta facilmente essa face para você, para que você possa já abordar. Depois que você liberar o compartimento posterior, você aprende os ovários com ponto na parede abdominal, para abrir lateralmente o campo de visão, porque você vai ter o compartimento posterior sendo trabalhado, e aí você começa a identificar os nervos e o ureter, porque o ureter quase que invariavelmente está ligado nesse ponto bem retrouterino aqui, onde ele tem um joelho, e se você não fizer a identificação desse ureter, você vai ter chances grandes de ter lesão e fístula nesse caso. Então, você vê a parte de nervos e vê a parte de ureter. Você faz a ressecção, a gente brinca, você vai jogando o lixo para o meio da cirurgia. Então, você vai da lateral para o centro, porque para você liberar os ureteres, liberar e conseguir ganhar mobilidade, ressecando os ligamentos posteriores e laterais, abrindo a vagina e, por último, você faz a mexida na alça intestinal. Então, você faz a ressecção, segmentar, discoide, ou shave, o que você já programou. Então, por último, você faz essa abordagem. Depois, a retirada do material, a revisão da hemostasia e a retirada do instrumental e síntese. Então, o que é importante a gente fazer? Vocês estão vendo aqui uma síntese de bexiga, porque tinha endometriose na bexiga. Vocês estão vendo aqui uma endometriose retrocervical e vocês estão vendo uma ressecção segmentar de reto. Então, ao mesmo tempo, mas são pacientes diferentes, mas é importante que a equipe saiba, antes de que vai ter que mexer nesse reto, que a paciente saiba da possibilidade de uma ressecção segmentar, que você tem esse material em campo para você poder fazer essa cirurgia, isso é difícil, às vezes demora, para que ela não tenha que fazer uma cirurgia depois porque a sua cirurgia foi incompleta. Isso é a pior coisa, porque a gente vai encontrar uma pelve totalmente aderida, uma pelve mais difícil, com maior risco de lesão do que se tivesse feito no primeiro momento. Isso tudo é diagnosticado antes da cirurgia, você tem essa noção e você já tem o instrumental, a equipe, a orientação, o hospital adequado, que tem que ter CTI. Então, é um hospital onde você tenha suporte para isso, para que você faça toda essa intervenção cirúrgica. Bem, obrigado. Espero que tenha sido do agrado de vocês. Estou à disposição de vocês para qualquer coisa. Muito obrigado. Muito bom. Bom, eu vou fazer aqui os comentários, né? Obviamente, eu fui anotando alguns questionamentos, mas
Eu sabia que ao longo do discorrer da apresentação, o Ricardo, ele mesmo já ia respondendo tudo que eu estava imaginando de perguntar. Então, eu quero repassar algumas coisas para a gente colocar pontos que eu acho fundamental. Vendo que aqui a gente tem uma plateia, aqui já estamos com 70 participantes, e que a grande maioria, acredito que seja um ginecologista generalista, não um especialista em endometriose como o Ricardo é. Então, eu acho que é muito importante, né? Porque, obviamente, essas pacientes não chegam direto no Ricardo, elas passam na mão, obviamente, dos ginecologistas generalistas, e isso é muito importante para ela não chegar no Ricardo, já um especialista que vai definir cirurgia, se não cirurgia, como foi colocado, de uma forma mais precoce possível. Então, Ricardo, eu queria debater com você algumas coisas que eu acho importantes, né, para você ressaltar, na verdade, esses pontos para o ginecologista. Você coloca que um diagnóstico, às vezes uma evolução pode ter de 7 a 10 anos. Né? E aí, então, a endometriose, a gente vê que ela vem com alguns mitos, né? Alguns mitos se passam na endometriose que complicam isso. Né? Você deixou isso muito bem claro. Que é, por exemplo, a adolescente com cólica, adolescente com dor, com dismenorreia, em que é um grande mito de que é uma adaptação à vida, que ela está menstruando pelo começo, ela tem 14 anos, 15 anos, tem 1 ano, 2 anos pós-menarca, mas ela sofre repetidamente com as cólicas. E, então, existe esse mito, né, de que ela vai depois melhorar, isso vai se adaptar, é a questão do útero se preparando para expulsar esse sangue. Essa menina adolescente, a gente já tem que ter uma atenção pensando em endometriose? Comenta isso para mim, por favor. Isso daí é muito importante, né? Porque o que acontece quando você tem esse desconforto cíclico, esse mal-estar cíclico, né? Você não tem controle sobre a sua vida. Então, você imagina que uma menina que de 26, 28 dias, ela sinta que se sente mal. Mal é mal mesmo, né? Mal é vomitar, mal é não sair da cama, mal é não ir numa festa, mal é não falar um bom dia para alguém. Então, ela começa a se sentir mal e a família, e como ela não tem lesão nenhuma, né? Não tem nenhuma lesão externa demonstrando isso, a família acha que ela tem algum problema de cabeça, ela é uma pessoa totalmente desagradável. Então, se você não perceber isso e a família não tiver, porque assim, quando você tem, vai depender muito da família, porque não depende dela, ela depende da mãe, basicamente da mãe. E quando você coloca para a mãe que você tem que avaliar com esse aspecto, e às vezes você sugere até o uso de pílula, né, a mãe começa a ficar desesperada. Para você ter noção, assim, quando eu falo toque retal para o ginecologista, parece que é uma coisa agressiva. Imagine você falando com uma paciente de 14 anos, 13 anos, se ela permite que você faça um toque retal. Sabe qual é a resposta? Sim. Isso mostra o nível de sofrimento que ela tem. Se você fala que você pode perceber mais coisas fazendo um toque retal, ela aceita o toque retal e eu não tenho problema nenhum com essas meninas, porque elas são virgens, eu não posso fazer nem o vaginal. Então, assim, é um sofrimento grande. Então, assim, nessas pacientes, se eu tenho a possibilidade de ver que não tem nada grave, que não tem nada demais, mesmo diante, quando eu trago o diagnóstico para o ginecologista, porque nem sempre eu tenho uma Alice do meu lado, nem sempre eu estou com possibilidade de fazer com a Alice ou com a Renata esses exames. Eu tenho um ultrassom muito ruim, de péssima qualidade, mas pela clínica, se eu achar que não tem gravidade, não tem risco, eu posso dar pílula para essa paciente, eu posso dar progesterona contínua para ela, eu posso fazer um bloqueio dessa menstruação e dar qualidade para ela. Isso não impede que a doença progrida, ok? Não impede. A gente não tem nenhum tratamento medicamentoso para a doença. Mas eu não vou fazer alguém sofrer se eu posso tirar o sofrimento dela. Então, assim, ela é uma paciente que eu vou ter que controlar. Um problema maior, quando você faz o diagnóstico de endometriose, hoje ela vai no Google. Aí ela começa a achar que não vai engravidar. E a gente sabe
que não é bem assim. Algumas endometrioses, em alguns sítios, podem comprometer a fertilidade. Mas quantas pacientes a gente sabe que engravidaram? Vem para você, tem endometriose, não precisa de cirurgia e elas engravidam, né? A gente sabe disso. Isso daí já é uma outra consequência, porque aí ela começa a sofrer, porque a partir daquele momento, você com 14, 15 anos, fala assim, eu não vou ter filho. E aí já começa a ser um desastre, você tem que trabalhar isso. Então, assim, são pacientes, eu gosto muito de trabalhar com adolescente com endometriose, porque assim, eu tenho a chance de fazer com que o sofrimento dela seja menor, entendeu? Mesmo sem operá-la, porque você vai começando a desmistificar, e na internet as histórias são terríveis, né? Eu não consigo ver uma história de internet de endometriose que não tenha uma coisa bem drástica, bem ruim, bem sofrida, e para menina jovem isso é muito pesado. Então, assim, eu gostaria que as mães prestassem atenção, mas elas já vêm com desgaste, elas vêm porque não conseguem mais, né? Algumas vêm de psiquiatra, né? Eu estou tomando remédio para o psiquiatra, porque essa menina não tem razão para isso, né? Tem um quarto só para ela, estuda numa boa escola, tudo bem, legal isso, mas ela tem uma doença orgânica. Então, quando você mostra para a família que a doença dela é orgânica e não psicológica, aí é um baque para a família também, né? Então, assim, eu acho que a questão de educação, que me preocupa muito, porque fazer apologia sobre a cirurgia é uma coisa que todo mundo pode chegar na cirurgia, é só se dedicar a isso. Mas eu acho que a gente perde 7, 10 anos de sofrimento para uma menina. Então, a minha preocupação é, vamos prestar atenção nisso, vamos fazer o diagnóstico. É como câncer, né? Você não opera câncer, mas você faz o diagnóstico de câncer. Não, eu não opero câncer, não vou fazer diagnóstico de câncer. Não, você sabe qual é o diagnóstico, faça o diagnóstico. Se você vai operar, opere, faça toda a rotina certinha. Não vai operar, encaminha para alguém, né, para operar, mas não deixe o sofrimento. Eu fico muito preocupado com o sofrimento, porque a maioria dos danos a gente até consegue reverter. A fertilidade, hoje com vocês, a gente consegue, de alguma forma, fazer com que ela alcance. Mas o sofrimento, ele traz uma sequela grande nessa pessoa, porque é um sofrimento quando ela é muito jovem. Então, isso daí é importante, entendeu? Então, acho que isso daí, para mim, se você trabalha com um tipo de paciente, com um tipo de doença, entende que isso daí causa muito sofrimento para ela, físico e psicológico, eu tenho que atuar nessa área. Eu tenho que ter, às vezes, alguma pessoa comigo para me dar mais suporte. Perfeito, Ricardo. E aí a gente também, você detalhou uma coisa que é importante, essa paciente, a princípio, ela está na mão do ginecologista generalista, iniciando uma pesquisa que a mãe leva, né? E diante de que você colocou muito bem, de toda a sintomatologia, do que se pode ter e pensar em endometriose, como eu falei, é um dever do ginecologista fazer o diagnóstico, ou pelo menos suspeitar do diagnóstico, que às vezes a gente não faz o diagnóstico de câncer, mas a gente tem suspeita e manda para o especialista, para o mastologista ou para o oncologista. Então, esse paralelo eu acho muito importante. Agora, diante dessa sintomatologia, né, dessas adolescentes ou até de adultos jovens ou mais para frente, em que o ginecologista tem a suspeita, você acha já importante ele já bloquear o eixo dessa paciente, que pelo menos já deve diminuir um pouco a clínica dela? O que você acha disso? Eu acho que, com certeza, sim. Okay? Eu acho que, porque assim, isso pode levar um tempo, porque a paciente jovem, todos nós trabalhamos com paciente jovem, né? Então, assim, quando a mãe confia em você, não significa que a filha vai confiar. Ela pode levar um tempo para identificar um ginecologista que ela tenha segurança, porque ela vai tirar roupa para uma pessoa que ela não conhece, não é o hábito dela, e a mãe tem que confiar em você. Então, assim, são duas pessoas que teriam que confiar em você. Então, eu acho que se você tem essa suspeição, se o desconforto é cíclico, por que não deixar a paciente não ciclar? Se ela não ciclar, ela melhora da dor. Mas avisar que você não está fazendo o tratamento, você está tirando a queixa da paciente. O problema é que algumas drogas chegaram
dizendo que estão tratando endometriose. Graças a Deus isso acabou agora, porque quando chegou o Dienogest, ele falou que tratava endometriose. Ele não trata, ele esfria o processo, mas não trata. Então, assim, isso não significa tratamento. Se você conseguiu avaliar e achar que a paciente não tem nenhuma indicação cirúrgica, continue com o tratamento, não precisa encaminhar para ninguém. Se você tem, porque assim, a gente não tem que centralizar, eu acho que a gente tem que passar as informações e cada um administrar as informações de acordo com a sua capacidade, com o seu interesse. Eu acho que assim, não acho legal falar que tem que mandar todo mundo para especialista. Não, não é necessário isso, desde que você saiba e tenha noção de risco. Qual é o risco que ela tem? Compromete ureter? Compromete delgado? Que o grosso, o comprometimento do grosso, ele demora mais, mas o delgado nem tanto. Então, assim, você tem noção do que você está fazendo? Tudo bem. Acha que não tem indicação cirúrgica? Vai bloquear, conhece, joga, trabalha bem com as drogas, faça isso, porque você está fazendo um bem para a paciente e está dominando o caso. Quer um parecer? Pede um parecer. Acha que é cirúrgico? Você tem capacidade de fazer? Faça. Não tem? Encaminhe para alguém, entendeu? Eu não mexo com mama faz anos, eu encaminho mama, eu não faço mais. Não é minha área mais. Na verdade, né, o bloqueio, como ele é simples, ele pode ser feito com qualquer contraceptivo, inclusive pode ser o combinado, que era uma coisa que antigamente se discutia, só deve fazer o progestagene, que antigamente nem tinha, hoje nós temos, mas o próprio combinado faz um bloqueio do eixo, e isso é de manuseio do ginecologista, né? O ginecologista passa contracepção o tempo todo. É lógico que isso às vezes tem que conversar com a mãe, que a mãe às vezes tem suspeita de outras coisas, que a filha está querendo iniciar a vida sexual, não. Tem que ser bem trabalhado com a família, né? Isso é importante, que isso é um tratamento, não é uma prevenção sexual, mas acaba sendo também, é óbvio. Né? Então, isso é do manuseio do ginecologista, até se buscar um especialista, até se ter um exame diagnóstico mais adequado, que seja um exame físico mais apurado, se o colega não se sente à vontade para ter no toque retal uma avaliação tão precisa. Toque retal é fácil, é simples, mas tem que ter manuseio. O ginecologista acaba não sendo treinado para toque retal, ele é treinado para o toque vaginal, mas não o retal, né? Então, isso requer também um pouco mais de experiência, né? Agora, você me permite? Passando... Me permite? Fala, lógico. Você vê como ainda é pior, porque está no livro dizendo que tem que fazer uma laparoscopia para fazer o tratamento, para ela tomar pílula. Então, você vê assim, se nós não fugirmos desse raciocínio, ok? Com tanta possibilidade, com uma clínica tão clara, tão evidente, exuberante, com exame de imagem tão bons feitos hoje em dia, entendeu? Então, assim, não tem por que você ainda complicar a vida, porque, na verdade, a paciente fica assim, eu não posso te tratar porque eu não sei se é endometriose. Aí eu tenho que fazer uma laparoscopia, você vai entrar na fila do hospital para fazer uma laparoscopia diagnóstica. Aí você fica assim, parece que tudo conjuga para uma situação ruim para essa paciente. Enquanto quando você vai para a clínica, puxa vida, como está suspeitando? Bloqueia. Faz o bloqueio dela, mas saiba que não está tratando, porque você não está enganando a paciente. Eu estou tirando a sua dor. Se eu não tenho capacidade de avaliar, eu vou te encaminhar. Se eu tenho capacidade, eu avalio. Então, assim, são essas coisas que me preocupam. Eu venho batendo nessa tecla há anos, porque quando você fecha em você ou em algum grupo, em algumas pessoas, você começa a deixar um sofrimento prolongado. E assim, não interessa sofrimento. Interessa um bom diagnóstico e um tratamento adequado. Entendeu? Lasmar, então, seria essas coisas. Lasmar, nós temos algumas perguntas que estão se acumulando aqui. Desculpa te interromper. Não, tudo bem. Vamos lá, que se deixar, Renato, a gente vai embora aqui até 10 horas da noite. Tem uma pergunta da Patrícia, que está bem dentro disso aí que você estava falando. Quanto ao tratamento clínico, hoje, qual a melhor opção? Botou entre parênteses, droga. Bem, Renato, assim, a gente entende que depende da paciente, ok? Então, assim, eu começo com a coisa mais simples para a paciente, né? Pílula combinada de baixa dosagem. Né? Nas pacientes muito magrinhas que têm mais sangramento, eu faço a opção do Dienogest, porque ele responde bem para o sangramento e bloqueia a dor. Nas pacientes que começam a se sentir mal com a progesterona ou com a pílula, eu uso a gestrinona desde que ela não tenha pelo. Então, assim, você tem o efeito colateral da droga, né? Mas, assim, o ideal é você conhecer um pouco a droga e conhecer um pouco a paciente, conversar com ela
Assim, se você passa gestrinona, a paciente tem acne, você vai ter que ter um cuidado especial com isso e saber que pode piorar o acne dessa paciente. Então, assim, se ela está precisando de estímulo de libido, a gestrinona dá uma resposta melhor. Então, assim, o foco é bloquear a menstruação, avaliar a paciente e saber o que bloqueando causa menos desconforto para essa paciente. Ok? O pessoal fala que não, mas o Dienogest, em pacientes gordinhas, em pacientes deprimidas, não é um bom negócio. Eu tenho paciente que chega no consultório e fala assim, eu comecei a tomar esse remédio e agora não paro de chorar, não consigo dormir. E é do remédio mesmo. Você suspende a droga, a paciente melhora. Então, assim, você vai conjugando isso. Né? Então, até o análogo do GNRH, que também é um tiro forte que você faz em alguns casos, pensando na cirurgia, nos casos de adenomiose, quando eu tento tornar a adenomiose mais focal. Senão, eu não uso, porque se a gente começar com um paciente que usa análogo do GNRH, é um outro sofrimento para ela. Né? Quando eu passo isso para a adenomiose, eu já aviso o marido, quase que eu dou um remédio para o marido e um remédio para ela também, porque o marido fala assim, olha, ela vai virar outra pessoa nesse período. Então, assim, trabalhar com a droga, isso o Ricardo Bruno sabe bem fazer, a gente sabe algumas coisas e vai trabalhando com isso, mas não tem a droga ideal. Assim, para a adenomiose, o Dienogest responde melhor. O Mirena responde bem. Mas o Mirena não deve ser colocado em paciente com endometrioma ovariano porque ele faz um cisto de ovário. Então, assim, o tratamento da endometriose ele é mais complexo do que o diagnóstico. E a gente leva 7 a 10 anos para o diagnóstico e fica assim, caramba, fica complicado. Quando a gente fala da cirurgia, a gente consegue fazer algumas coisas. E o tratamento? Quando é medicamentoso, a gente vai fazendo e vendo a resposta da paciente e avaliando o que ela tem que o efeito colateral da droga possa piorar. Aí você já cancela esse. Mas, resumidamente, é isso. Né? Então, eu passo o Dienogest para sangramento e adenomiose, Mirena quando é só adenomiose, Mirena eu não uso quando tem ovário, se eu uso Mirena, eu uso pílula junto, entendeu? Adenomiose, que eu não tirei mais uma endometrioma ovariano, principalmente bilateral. Então, eu bloqueio essa paciente com pílula. Então, um paciente que quer melhorar o libido é gestrinona, então você vai fazendo um trabalho para melhorar a qualidade de vida dela. Outra pergunta sobre a parte cirúrgica. Não é melhor começar do lado mais fácil para ter mais campo? Você falou que começava do mais difícil. São duas coisas que eu estava mostrando ovário, ok? Então, assim, não tem dúvida que você, assim, se você está falando de peritônio posterior, sim, você libera o lado mais fácil. Mas eu estava pensando em ovário quando eu falei aquilo. Porque quando você trabalha, são 2 ovários. Se você começa pelo mais fácil, às vezes você poderia ser um pouco mais cuidadoso em deixar tecido. Então, quando você já viu que está um caos de um lado, você, quando vai para o outro ovário, você vai na pontinha dos dedos, né? Fica mais conservador. Foi essa a intenção do ovário, que eu coloquei mais para o ovário. Então, assim, começa pelo ovário pior para saber o que sobrou, se sobrou, né? Porque aí o outro você vai ter que fazer sobrar de qualquer jeito, né? E ovário, assim, é trabalhar. Eu não me detive muito à parte cirúrgica porque eu não achei que fosse o foco, né? Porque quando você pega o livro, está lá tração e contratração. Pega a cápsula do cisto, puxa de um lado, puxa do outro. Isso não existe. Isso é tração, contratração, mas você fragilizando a área de contato. Então, você entra com o instrumento no meio, fragilizando, então soltando, né? Para que não haja ruptura. E a apreensão do tecido ovariano mais próximo da onde você quer soltar, para que não haja laceração de ovário, né? E preservar um pouco a parte do hilo, evitar a cauterização excessiva e começar do ovário pior para depois ir para o ovário melhor. Mas na pelve, tudo bem, eu concordo com a colega que assim, solta, porque o que já estiver livre, você já ganha um pouquinho de mobilidade. Mas eu pensei no ovário, por isso que eu falei isso. Tem mais uma pergunta. Qual a frequência de exame de controle das lesões? E como é da Lidiane, da doutora Lidiane, então são 2 perguntas mais ou menos dentro da mesma área, eu vou fazer em conjunto. Qual a frequência de exame de controle das lesões
e se você acha importante o exame de imagem para estadiar a doença nessas adolescentes virgens. Sim, vou começar pela segunda. Assim, para que a gente tem o exame de imagem? Se eu tenho a investigação do compartimento posterior com precisão, né, eu sou capaz de tocar a cadeia nervosa, saber se tem sensação ali, se tem dor. Então, assim, eu faço a investigação de toda a parte posterior da pelve. Então, assim, eu preciso dessa confirmação por exame de imagem, porque ainda é isso que serve para o paciente aceitar claramente e o seguro também aceitar. Mas quando eu faço a investigação antes, já ofereço essas informações para o colega de imagem, fica muito mais confortável para ele achar essa lesão. E eu preciso do exame de imagem, por vezes, para ver lesões extrapélvicas, ok? Então, eu preciso do exame de imagem. A frequência do exame, geralmente eu peço uma vez por ano, ok? Tanto das que eu não opero, quanto as que eu opero, né? As que eu opero, eu brinco com elas que eu falo assim, você vem uma vez por ano para a gente fazer fofoca. Então, fofoca e toque retal, né? Então, eu faço pergunta, bato papo, examino, o exame de imagem já vem para a gente ver. E as outras eu também faço o controle. Quando é endometrioma e a primeira vez, a paciente mostra exames que estão crescendo, eu faço exame não ressonância, eu faço ultrassom com Doppler para saber no intervalo de 6 meses, no início, para ver se está estável ou não. Porque se o endometrioma é uma outra questão, né? Eu não coloquei isso. Mas toda paciente que tem endometrioma tem de 40% a 60% de endometriose profunda também. Então, o endometrioma ele é um bom marcador para endometriose profunda. E o problema do endometrioma é de destruir o parênquima normal. Se ele está estável, o que foi destruído está destruído. Por vezes eu não opero, eu controlo essa paciente, né? Afasto a doença maligna no ovário, que pode acontecer, com um exame de imagem bom. Então, assim, ovário, doença anexial, a gente é dependente de exame de imagem, ok? A gente percebe que tem um aumento, mas não sabe se é cístico, se é sólido, se tem vegetação, se não tem. Então, eu dependo de exame de imagem doença anexial. Então, assim, doença anexial igual exame de imagem. Doença de compartimento posterior que eu examino, eu preciso de exame de imagem para estar ratificado para o seguro e para a família. E eu investigo além da pelve para saber se tem mais alguma coisa. O reto alto, sigmoide e mesmo delgado, que a gente, né, a gente tem a queixa. Qual é a queixa que eu tenho de endometriose de apêndice? É aquela paciente que tem apendicite crônica, né? Aí você pergunta assim, ela está menstruada, tem interna no hospital, vai operar, não vai operar? Ah, melhorou. Aí vai embora para casa. Não, o médico achava que era apendicite. Tem endometriose no apêndice, porque se tem a ciclicidade da menstruação, isso é endometriose, certo? Ou no apêndice, ou perto do apêndice. A gente fala muito mesmo, mas faz uma pergunta, a gente fala uma opção de coisa ao mesmo tempo. Tem uma pergunta do nosso amigo Abdala Shakur, bom que ele esteja aqui conosco. Ele está perguntando que ele queria saber se você considera abaulamento intracavitário identificado pela esteroscopia como indício de adenomiose ou se são achados não relacionados. Bom, Abdala, assim, eu entendo perfeitamente o que você está colocando, né? Você está falando de um exame específico. Então, o que acontece? Geralmente, a paciente que vai para a esteroscopia, ela vai com exame de imagem, e alguns exames de imagem, eles podem sugerir mioma, né? E, às vezes, não é mioma, é uma adenomiose e um adenomioma. Então, o que eu faço quando eu vejo esse abaulamento? Eu entro nesse abaulamento, ok? Eu pego uma tesoura, uma saca-bocada e entro na lesão. Abro e vou ver a lesão. Se eu vejo que aquilo ali tem uma pseudocápsula, é branco, eu vou achar que é um mioma. Se eu começo a ver um tecido mais entrelaçado e a paciente refere dor, eu levo muito mais para o lado da adenomiose, entendeu? Então, é isso que ele quer saber da adenomiose. Então, eu entro nessa área. Eu, por esteroscopia ambulatorial, eu já entro nessa área para esclarecer.
e faço o toque. Se eu não sinto nada externamente, eu vou achar mais que é adenomiose. E tem uma chavezinha que a gente está escrevendo um livro de esteroscopia que deve sair até daqui a uns 3 meses, já está pronto, que eu coloco bem isso, né? O mioma, ele submucoso, ele dá sangramento e às vezes dor. A adenomiose dá dor e sangramento, mas o marco dela é dor. Então, assim, avaliando pela história da paciente, o exame de imagem, o exame físico e entrando na lesão, a tendência é você esclarecer se isso é mioma, comprimindo a cavidade, ou é uma adenomiose que está superficial, está na cavidade. Eu vou fazer 2 perguntas que elas estão aqui meio sobrepostas. Uma eu acho até que você já respondeu, mas vou fazer só porque está aqui, que é sobre o uso do Mirena, se tem espaço nesse cenário, você já comentou sobre isso. E tem uma pergunta também se você faz a gestrinona e como você faz a dose e a via de administração. Bem, o Mirena ele atua bem na adenomiose, é um progestágeno que você faz intracavitário. Tem vantagens porque a absorção é menor, então eu uso ele quando a paciente só tem adenomiose. Normalmente eu posso usar no pós-operatório quando eu não tratei a adenomiose, então eu deixo o Mirena lá. A gestrinona a gente começa a usar 2,5 2 vezes na semana, por via oral ou por via vaginal. Então, se a paciente responde bem, eu fico nessa dose, senão eu aumento um pouco a dose para 3 vezes na semana. Hoje faz vaginal, funciona muito bem, tem aqueles efeitos colaterais, né? O colesterol, triglicerídeos, pelos, acne, mas tem aumento da massa muscular e aumento do libido. Então, você trabalha com isso daí. São pacientes que você acaba conhecendo muito bem, entendeu? Você acaba porque elas começam a ter uma confiança muito grande em você porque você começa a trabalhar no sofrimento delas. E como você começa a ver que é orgânico e não é psicológico, fica mais fácil ela achar que tem chance de ficar boa, né? Porque o psicológico normalmente é mais demorado, né? Mais difícil. Eu brinco com elas assim, se você é maluco ou não, eu não sei, mas que essa dor é orgânica, né? Eu não vou te dar um atestado, mas dor orgânica é orgânica. Ricardo Bruno, tem 3 pessoas com a mão levantada. Eu não sei como é que você está coordenando aí. Eu só estou aqui secretariando as inscritas. Não, eu estou deixando você secretariar, que você está secretariando muito bem, e colocar. Eu acho que é bom as pessoas participarem, né? Eu acho que pode, se as pessoas quiser fazer algum comentário, também pode comentar, pode abrir para elas, Renato. Você que está no host aí, se quiser, eu acho que aproveitar o Ricardo é fundamental. Eu tenho mais algumas coisas aqui, mas eu trouxe para a gente debater mais. As pessoas, abre para ver quem quer fazer a pergunta, sim. Acho que é importante. Estou promovendo aqui a Sônia Jardim e a Heloísa, para que elas tenham acesso aí e possam fazer a pergunta. Não sei se elas querem fazer comentário. Heloísa, você estava com a mão levantada, tem que destravar o seu microfone. Acho que não. Tem o Kleber também, deixa eu liberar ele aqui. Ricardo, acho que deve ter sido acidental, porque ninguém está progredindo. Talvez tenha sido acidental. O pessoal fica um pouco tímido, né? Mas eu acho importante, Ricardo, também a gente colocar algumas coisas, né? A gente falou muito da sintomatologia que puxa o diagnóstico e ela é muito clara na grande parte das pacientes, mas você também comentou e tem lá no teu Ecosystem, né? Que é fundamental, eu acho incrível aquele seu
protocolo desenvolvido exatamente para fazer uma propedêutica, né? Ele faz a propedêutica, e que tipo como você vai acompanhar essa paciente, e você coloca na sintomática. Essa paciente assintomática, ela às vezes é muito perigosa, né? Essa que não tem a dismenorreia, obviamente, que ela é assintomática, e ela normalmente nos chega, né? Porque essa paciente normalmente nos chega com a infertilidade. Essa paciente assintomática é muito comum chegar na infertilidade. E aí, quando a gente vai tentar buscar alguma coisa, a gente acaba achando a endometriose nessa paciente. E depois você mostrando até no mapa, né, ali no mapa da pelve, em que a gente vê da paciente assintomática, e você colocou muito bem, que fica mais na parte de paramétries laterais, mas pega também, às vezes, essa parte de trompas e pega a parte de ovário também nessas pacientes. E que, como não pega no útero, ela não tem o clássico da dismenorreia, e como às vezes ela até tem uma lesão salteada, mas não penetrante em mucosa de intestino ou de bexiga, quer dizer, ela não tem sintoma porque ela não tem penetração dessas mucosas, mas ela nos chega com infertilidade, né? E às vezes, um caso às vezes já bem grave, bem avançado, né? Então, como conduzir essas pacientes assintomáticas que chegam na infertilidade? Como que a gente pode trocar essas pacientes do especialista em endometriose com o especialista em infertilidade? A diferença é que a paciente chega para você querendo gravidez, né? E quando eu tenho uma preocupação porque não é, a gente mistura assintomática com um paciente com medo da doença, que ela tem sintoma, mas ela está querendo neném. Então, ela sabe que se tiver endometriose não vai ter neném, pode perder o útero, pode isso, só tem perda. Então, ela segura isso, né? Ela é sintomática, porque eu recebo o paciente de vocês para ver, e quando eu começo a fazer a anamnese, aquela depois do exame físico, eu começo a falar assim, só que ela é sintomática, algumas queixas de contato, dor ao contato, ela já resolveu, né? Daquela forma que eu falei, não tem relação de um jeito, não permite uma penetração profunda, o companheiro tem ejaculação precoce, então começa a ter uma solução para o caso. Outras coisas, como são crônicas, ela também não lembra, faz parte do dia a dia dela, ela não valoriza como sendo um fato, ok? Então, assim, toda vez que eu estou menstruada, eu tenho uma diarreia, tenho uma dor, evacuação, mas sempre foi assim, entendeu? Isso é comum quando é crônico. Então, assim, tem a queixa quando você examina mais frequentemente. Normalmente, na doença lateral, a gente acha muito no endometrioma grande, porque esse endometrioma grande, aderido à parede posterior, então é onde você faz o toque retal e você avalia o parâmetro, né? O encurtamento parametrial, o espessamento daquela região. O que acontece nessa troca? O que a gente faz é associar, porque quando você encaminha e ela tem chance de uma gravidez espontânea, a gente vai operar para melhorar essa condição para ela engravidar. Se ela não tem, por fator idade, por fator de parceiro, porque não querer esse tipo de gravidez, então o que a gente avalia é risco de dano funcional. Então, assim, porque se eu der pílula para essa paciente, ela não vai engravidar. Não é esse o tratamento. Então, quando é encaminhado para mim, eu vou falar para essa paciente assim, você tem uma lesão parametrial, mas não é extensa, não está pegando ureter, você pode fazer isso tudo, que daqui a 2 anos você vai voltar para mim e provavelmente não vai ter comprometimento. A gente passa um pouquinho no ar. Nós calculamos mais ou menos isso. Então, vale a pena saber, porque vai ter estímulo, vai ter isso, vai ter aquilo, mas ela não vai fazer o neném e 9 meses depois vai voltar. Não, primeiro que ela pode não engravidar no primeiro ciclo, depois que ela tiver neném, ela vai amamentar, vai ficar preocupada com o neném, a gente calcula 2 anos. Algumas pacientes eu falo assim, olha, você tem essa lesão, está comprometendo seu ureter. Ou você tem uma lesão aqui no seu delgado, está estenosado. Ah, mas eu só quero engravidar. Caramba, você pode passar por uma cirurgia de urgência até grávida. Ah, mas não melhora na gravidez? Não, isso não melhora. Tira a queixa, como a pílula tira a queixa, como o progestágeno tira a queixa, como a gestrinona tira a queixa, como o análogo tira a queixa. Ok? Então, assim, a gente tem que trabalhar com as verdades. Então, se o caso que a paciente tem não vai colocar em risco um dano funcional para ela, e ela vai para uma FIV, eu falo, vai para a FIV tranquila. Quando você tiver o seu neném, amamentar, volta aqui para a gente avaliar.
Na verdade, a maioria das pacientes com endometriose, eu não opero. Essa é a verdade. A maioria das pacientes eu controlo, porque assim, não tem risco, não tem dano. E aí elas ficam assim, mas todo mundo quer me operar, fala assim, mas vem cá, eu vou te operar, vou mexer nisso e vou te dar pílula. Porque eu tenho que continuar tirando a dor com a pílula. Então assim, eu não vou te operar. Eu posso esperar um momento para fazer isso. Mas quando eu quiser engravidar, essa doença pode não te atrapalhar. Né? Você não tem nem marido ainda, calma. Ou, se seu marido não tiver espermatozoide, você vai para a fertilização. Entendeu? Assim, tentar fazer as coisas de uma forma de qualidade de vida, desde que você afaste risco. Então, esse é um trabalho que não é simples, não vou dizer para você que seja simples, mas é factível, leva tempo, você tem que avaliar e tem que ver e tem que entender das queixas da paciente um exame de imagem bem feito, um exame físico bem feito. Então, assim, essa é a vantagem. Se não tem risco, ela pode dar continuidade na vida dela. Sim. E que momento que a gente pode orientar uma paciente, devido à gravidade que ela possa ter endometriose, de congelar seus óvulos? Isso é muito importante. Isso é muito importante, essa questão. Hoje em dia, você fala isso para o paciente. Eu falo mesmo para paciente que não tem endometriose. Minhas pacientes que não têm endometriose, quando começa a bater 35, eu ofereço isso para elas. Eu falo essa possibilidade. Não induzo, mas falo essa possibilidade. E isso também é um fator complicante, porque eu não sei o que passa na cabeça dela quando ela tem os óvulos congelados. Eu não sei se ela... Porque algumas falam que só vão ter quando eu tiver um companheiro que elas acham que tem que ser o companheiro. Outras acham que assim, vai dar 39 anos, 40 anos, eu compro espermatozoide, faço um embrião e coloco. Então, assim, até isso é um fator de complicação. Mas eu falo para todas elas. Agora, é muito importante na paciente que tem comprometimento ovariano, certo? Se ela não tem comprometimento ovariano e está longe dos 35 anos, eu não penso em congelar óvulo. A não ser pelas condições de 35 anos, comprometimento ovariano bilateral, já teve cirurgia de ovário, então eu falo assim, opa, congela óvulos, deixa congelado e a gente opera depois. Então, porque são momentos que eu tenho que pensar em ovário, doença ovariana comprometendo ovário. O que me atrapalha? Doença ovariana comprometendo parênquima ovariano e idade. São 2 fatores. Então, eu tenho que trabalhar com esses 2 fatores para pensar efetivamente nisso. Por isso que é difícil o paciente com endometriose, porque depende da doença, depende do que ela quer, depende da idade dela, depende do parceiro, depende se ela quer engravidar ou não. Hoje ela não quer, mas depois ela quer. Então, você vai trabalhar com isso. E eu coloco bem isso. Às vezes eu estou fazendo a investigação e falo assim, você está com 37, 38 anos. Vamos fazer a avaliação também dos seus ovários. Vamos ver isso daí, vamos separar seus óvulos. Ah, mas depois que eu operar não posso engravidar? Sim, tudo bem, mas eu não sei, porque se a gente vai fazer a cirurgia, se você vai demorar mais tempo, se vai fazer tratamento, e aí você já vai estar com 38, 39. Isso faz diferença. Isso é um fator que faz diferença. Bom, e isso daí o ginecologista que opera endometriose tem que colocar, tem que pensar, entendeu? Sim, com certeza. Como também o pessoal da reprodução tem que pensar, porque eu conheço alguns colegas de reprodução que chegam para mim e falam assim, Laimar, eu vou te mostrar que a endometriose não existe para reprodução. Eu falo assim, não vou discutir isso com você, porque assim, você está confundindo colocar um neném dentro do útero e a paciente não correr risco de perder um rim ou de ter uma cirurgia de urgência. Então, assim, você é obrigado a saber o nível de gravidade do caso e risco. Eu não estou falando para você não colocar um neném, eu mando o paciente com endometriose. Não, você não tem que operar, porque não adianta, seu marido tem oligospermia, você vai operar e vai fazer FIV, então vai fazer a sua FIV, a gente olha a cavidade, vai fazer a FIV, eu faço isso claramente. Assim, é a paciente que é importante. Né? Se a endometriose não coloca em risco, ela pode caminhar para esse lado. Agora, caminhar para esse lado, sabendo que tem endometriose, não avaliando risco, eu também acho que não é correto, né, de quem trabalha com reprodução. Entendeu? Eu acho que tem que trabalhar junto, né? Consultar um outro. O secretário é o que faz o papel do chato. A gente está chegando a 1h30. Eu acho que... Tem que encerrar?
Pô, Não, tá então bom, pô. Era 1 hora que ele tinha falado, já está 1 hora. então eu não sei, acho que seria bom a gente passar para as considerações finais aí, em respeito Perfeito, aos perfeito. nossos ouvintes, mas vocês fiquem à vontade, eu só estou fazendo o papel do chato aqui de avisar o nosso Não, acho tempo. que Tá já legal. está no tempo mesmo aí. Bom, Não, vou deixar para o Ricardo encerrar, eu só vou aqui agradecer mais uma vez o Renato, o nosso presidente da Asgorge pelo convite, eu acho que foi excelente, bastante participantes aqui, as pessoas com perguntas, eu acho que a ideia do webinar é isso aí, né? E o Ricardo, aqui com toda a sua experiência, trouxe para a gente aqui uma visão global, né, para o especialista e para o ginecologista, então acho que isso foi muito importante a gente discutir isso tudo aí. A endometriose tem que ser diagnosticada, né? Ela tem que ser diagnosticada e ela tem que ser acompanhada. Eu acho que isso é muito importante. Não pode deixar a endometriose para lá, não. Então, passo para o Ricardo para fazer as considerações finais, agradecendo mais uma vez você, Renato. Bem, eu queria agradecer ao Renato pela gentileza do convite, ao Ricardo Bruno pela gentileza da abordagem e aos colegas por estarem assistindo, porque isso também, hoje em dia, o que a gente tem mais é webinar coincidente de horário e de um lado e de outro. E espero que tenha sido do agrado, né? Eu confesso que eu coloquei a aula do jeito que eu acho importante para todos nós, valorizando a paciente, valorizando o diagnóstico, diminuindo o sofrimento e operando quem tem que ser operada e tentando buscar os resultados dentro do possível, com minimamente invasivo, com o mais cuidado possível, né? É uma doença crônica, inflamatória, que causa desconforto, conjuga com infertilidade, mas a gente tem bastante ferramentas para poder colocar a paciente em qualidade de vida e, às vezes, tem que ter mais gente trabalhando com você para que isso aconteça. Espero que tenha sido bom para os colegas terem assistido e, sinceramente, realmente é um prazer para mim falar sobre temas que eu trabalho e eu gosto. Muito obrigado, boa noite para todos e saúde aí para todo mundo. bom, eu que quero agradecer a você, Lasmar, e ao Ricardo Bruno, foi um prazer enorme para mim. Eu sou suspeito para falar da sua forma de abordar em relação à endometriose. A gente já trabalhou junto na Fêmea um tempo atrás, né? Somos colegas de universidade, você sabe que eu gosto muito da sua sistematização, eu achei excelente. Essa aula vai, em 48 horas a gente deve liberar o link, ela vai ficar disponível para quem quiser assistir posteriormente. Muito obrigado a todos que participaram conosco até agora e vou dar por encerrado então a sessão. Muito obrigado, uma boa noite. Um abraço, querido. Tudo de bom. Boa noite.